Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas, está começando mais um Ultra Crossover aqui. E hoje eu tive uma ideia de fundir duas franquias um tanto diferentes, na verdade, né? Yu-Gi-Oh! E Pokémon, galera. São duas franquias diferentes, mas vocês vão ver que o deck de Pokémon vai combinar muito com Yu-Gi-Oh! Então eu vou estar trazendo aí pra vocês algumas cartas de Yu-Gi-Oh! Né? Com o desenho dos Pokémons, com as habilidades dos Pokémons dentro do jogo de Yu-Gi-Oh! E você vai ver mais ou menos como seria esse crossover aí, como a gente poderia juntar os dois universos depois da abertura. Ultra Crossover! Bom, pra poder ter a ideia desse Ultra Crossover, né, eu tava olhando aqui minhas cartas de Yu-Gi-Oh!, as cartas originais, né, eu também tenho carta pirata, todo mundo tem carta pirata. Mas eu tava olhando as originais, aí eu olhei meu deck, fiquei olhando, daqui a pouco eu olhei meu deck de Pokémon TCG. Aí eu falei, tá aí, cara, a gente podia juntar as duas franquias, vamos ver o que acontece se a gente juntar as duas franquias. Então basicamente eu tive essa ideia aí. Para começo de conversa, né, como é que a gente juntaria os dois universos aí, como sempre tem que ter um intermediador dimensional aí, o espaço temporal para poder juntar as duas coisas. Eu acho que o Hoopa é um Pokémon bem interessante para isso, porque é um Pokémon que abre portais e tipo manda a galera de um lugar pro outro assim do nada. Ele conseguiu até mandar pau aqui de algo que são os donos lá do espaço-tempo, né, os controladores do espaço-tempo, para poder ir para outros lugares. Então o Hoopa ele é bem sinistro nesse ponto. Eu acredito que ele seria um Pokémon bem interessante aí pra juntar esses universos. Daí ele começasse a mandar vários treinadores pro mundo de Yu-Gi-Oh! Né? E os Pokémons também, só que quando os Pokémon chegassem no mundo de Yu-Gi-Oh! Eles não conseguiriam manter sua forma de Pokémon sólida. Então automaticamente eles se tornariam cartas. Então eu acho interessante isso, porque o Red, a algum ponto, né, ele ia ver que os Pokémons dele sumiram. Só que ele ia ver que ele ia estar com algumas cartas no bolso e daí ele ia pensar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Meus Pokémons desapareceram. Eles viraram cartas. Vocês estão aí, galera? Vocês estão aí? Vocês morreram? O que aconteceu com vocês? E daí ele encontrar com o Yugi em algum ponto, né? E o Yugi explicar pra ele que as cartas também têm coração. As cartas têm, de certa forma, a alma dos Pokémons ali. Então o Red poderia usar novamente seus Pokémon se ele entrasse num duelo. Então seria bem interessante aí, a partir desse ponto, né? A gente poderia ter um duelo entre o Red e o Yugi. Eu acho que o Red teria aí, vamos botar aí um Charizard, né? Um Pikachu. E de alguma forma ele poderia invocar aí como forma síncrona, acho que combina bem com a Mega Evolução, o Mega Charizard X. Como ele usou no anime, né, de Pokémon Origins, aí eu achei bem bacana o Mega Charizard X. E esse Mega Charizard ele podia ter um ataque aí de 2600 ou 2800. Acho que 2800 ficaria bem legal, bem nível aí. Então o Yugi não conseguiria derrotar ele até esse ponto, porque o Yugi, a carta mais forte dele é o Mago Negro. Porém, como todo mundo sabe, o Yugi é o rei dos jogos, então ele arrumaria algum jeito para invocar os três deuses egípcios e ganharia o duelo. Obviamente o Yugi tem bem mais experiência em Yu-Gi-Oh! Do que o Red, né? Então, em teoria é isso. Ele acabaria ganhando o duelo aí com os deuses egípcios. Porém, como ia ter muitas cartas de Pokémon espalhadas pelo mundo do Yu-Gi-Oh! Né? Falar como tem muitas cartas de Pokémon espalhadas pelo mundo de Pokémon não ia fazer sentido. Então a gente ia ter muitas cartas aí de Pokémon. E o Red, melhor que ninguém, conhece todos os Pokémons. Então ele ia ensinar aí pro Yugi uma estratégia para poder criar um deck só de Pokémon. Então vamos supor que o Kaiba, por exemplo, organizasse um torneio, né? Dentro desse torneio do Kaiba, seriam proibidos os deuses egípcios. Então o Yugi ia ficar impossibilitado de poder usar o Slifer, o Raio e o Obelisco, que ia dar uma desfalcada boa no deck do Yugi. Então daí pra frente o Yugi ia começar a bolar um deck só com Pokémon. Então eu achei muito interessante que imagina só um torneio onde todos os personagens de Yu-Gi-Oh! Usam cartas, porém essas cartas têm Pokémons nelas. Seria muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Eu vou passar as cartas rapidinho aí, né, pra vocês verem. Eu não vou falar efeito nem nada, se você quiser dar uma olhada no efeito é só pausar o vídeo, ler o que a carta faz, qual o ataque, qual a defesa dela. Todas as cartas foram criadas por mim, né, eu criei num software online, inclusive eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser criar cartas aí de Yu-Gi-Oh! É bem fácil de criar. Então eu vou ir passando só as cartas rapidinho, os decks que eu acho que alguns personagens poderiam ter, né. Tipo, eu acredito muito que a Theia ia poder ter uma Gardevoir no deck dela, uma Mega Gardevoir até, um Sylveon, um Jigglypuff. Eu acho que seria bem interessante ela usar todos esses Pokémons que são fadas, né. O deck da Theia é basicamente isso, fada.
A Mai eu não encontrei nenhum Pokémon voador assim com um aspecto bem feminino que lembrasse uma arpia, né? Mas eu acho que seria interessante se ela usasse algumas aves lendárias de canto aí, talvez. Ou Articuno ou Moltres, né? Que tem uma aparência mais feminina, assim. Não é tão masculino, os Zapdos eu acho bem masculino, então... Eu acho que seria interessante ela usar o Articuno ou o Moltres, talvez. E também a gente teria o deck do Joey, cara. Inclusive o deck do Joey ia ter que ter um Zekrom. Ia ter que ter um Zekrom porque um do Zekrom é um dragão negro de olhos vermelhos. Então tá aí a referência 100% colocada aí, né? O Joey já estaria bem encaminhado com o Zekrom no deck aí. Inclusive eu achei interessante isso, galera, que em Unova, eu nunca tinha reparado isso, mas a gente tem os dois dragões de Unova que são Reshiram e Zekrom, né? Curiosamente o Reshiram é um dragão branco de olhos azuis e o Zekrom é um dragão negro de olhos vermelhos. Será que isso foi referência a Yu-Gi-Oh? Será que não foi? Não sei, só os criadores de Pokémon podem responder pra gente. Então, o Joey teria o Zekrom aí no seu deck sem dúvida alguma, já deixando seu deck bem potente, né? Então, se o Joey teria o Zekrom, obviamente o Kaiba teria o Reshiram, né? Só que o Kaiba não teria só o Reshiram, o Kaiba também teria o Kyurem, que é o dragão cinza aí, né? Então ele poderia usar o DNA Splicers para poder fazer um Kyurem branco aí dessa fusão e ter um dragão bem mais poderoso que o do Joey. Só para poder o Kaiba manter a superioridade dele. Então seria bem bacana aí se o Kaiba tivesse aí um tipo de fusão, né? Ele poderia fazer esse dragão com a polimerização normal, porém se ele tivesse o DNA Splicers também serviria para poder fazer essa fusão aí entre Kyurem e Reshiram. Eu acho que seria a fusão mais poderosa que o Kaiba poderia trazer à tona, né? Eu também pensei que seria bem interessante alguém ter um deck temático aí de Zygarde, né? Então eu criei aí o... Inclusive eu queria agradecer meu brother Crydark Gaming, que ele é muito viciado em Yu-Gi-Oh! Ele deu algumas dicas também pra esse vídeo. E... cara, imagina só, a gente ia ter Zygarde, as células e o núcleo de Zygarde. Ia ser bem fraquinho, ia ter 300 de ataque, 100 de defesa. Só que a gente poderia usar polimerização para poder criar um Zygarde de 10%. Aí ele já teria 2000 de ataque e 1500 de defesa. Aí já seria bem apelão. E ele também tem um efeito que pode trazer as células de Zygarde e o núcleo de volta para sua mão do cemitério. Então isso já deixa o mais apelão ainda. Então juntando os Zygarde 10% com os núcleos e as células, mais uma vez fazendo outra fusão, né? A gente teria um Zygarde de 50% com 3000 de ataque. Aí já seria bem forte já o nível de um Pokémon lendário, né? E por fim, galera, a gente fundindo dois Zygarde 50%, a gente poderia chegar a um Zygarde 100%, aí a forma completa, que eu acredito que seria uma fusão muito poderosa em relação aos níveis de poder no Pokémon. Eu acho que o Zygarde teria 5000 de ataque aí dentro do Yu-Gi-Oh! Seria aí por baixo uma das fusões mais poderosas que existem, né? Acho que com esse ataque só teve lá aquele campeão dos dragões, que é basicamente o soldado lustre negro montado no dragão supremo do Kaiba. Também tem o dragão de 5 cabeças, que tem 5000 de ataque. Então, basicamente, o Zygarde ia se comparar aí com esses caras aí em poder de ataque, né? Então, acho que seria bem interessante, talvez, o Marik usar um deck desses. Eu acho que, sei lá, combina com ele. Seria bem bacana. E daí, galera, a gente também teria o quê? Teria o quê? O deck do Yugi aí, já 100% formado aí, com suas cartinhas poderosas. Eu separei alguns pokémons que eu acho que combinam com o Yugi, começando pelo Zoroark, cara. O Zoroark eu acho que seria o Pokémon main aí do deck do Yugi. Ele usa muito o Zoroark. 4 estrelas, basicamente, 1900 de ataque. Já é um excelente ataque para o monstro de 4 estrelas. Você pode invocar ele no campo diretamente. E o interessante é que você oferecendo um monstro de tributo do campo, né? Você pode fazer o Zoroark imitar qualquer outro monstro no campo. Então é bem bacana esse efeito. Bem sinistro, bem louco, empolgante. Daí a gente teria Lunala também, né? Lunala aí dos jogos novos de Pokémon Sun e Moon. Seria basicamente o lendário da noite aí pra representar o Yugi também. O Yugi teria bem esses Pokémons Dark aí, lendários até. Eu acho que 2900 seria um ataque bem interessante pra Lunala. A gente também poderia ter um Yveltal aí no time do Yugi, já que o Yveltal é um Pokémon que representa a morte. Também é um Pokémon bem obscuro. Então seria interessante também ter o Yveltal. Colocaria 3000 de ataque e 2900 de defesa. Mais ou menos a mesma coisa do Zygarde, já que o Zygarde faz parte do trio de lendários, né, de Kalos aí no Pokémon. Então acredito que os três teriam o mesmo ataque, tipo Xerneas, Yveltal e Zygarde. Porém o Zygarde 100% supera, né, porque basicamente o Zygarde 100%. Então eu também acho interessante aí que o Yugi tivesse um Mewtwo, cara, que apesar de não ser um Pokémon tão obscuro assim, né, o Mewtwo é basicamente muito poderoso e seria um complemento ideal aí pro deck do Yugi. O bacana é que o Mewtwo ele teria sincronização, né, que seria a Mega Evolução,
E ele poderia evoluir para um Mega Mewtwo tanto X quanto Y, dependendo aí do humor do Yugi, né? Eu acharia bem interessante também que tivesse esse aspecto aí de Mega Evolução como carta Synchro, né? Então o Yugi teria essa opção. Eu acho que um monstro tuner bem legal pro Yugi seria o Mimikyu, né? Que também é meio que uma versão Pikachu das trevas aí, seria bem bacana ele usar ele como tuner para poder invocar o Mega Mewtwo. E daí a gente também teria quem? O vilão principal, né? O vilão principal da franquia, quem? Bakura, cara. Bakura, não vou nem falar porque que ele é o vilão principal da franquia, porque senão eu posso dar spoiler pra vocês, que não viram Yu-Gi-Oh! Todo ainda, e tem o objetivo de ver Yu-Gi-Oh! Todo ainda. Mas enfim, o Bakura é o vilão principal. Então a gente teria o deck do Bakura aí, seria o deck mais apelão de todos, cara. A gente teria Palkia e Dialga com 3.500 de ataque, ambos. Sendo que Palkia não pode ser destruído em resultado de batalha e o Dialga, se ele morrer, ele volta pro campo, né? Então, em teoria, essas cartas são muito apelonas demais. E eu acredito que o Bakura também poderia ter o Giratina pra completar o trio aí, né? Aí teria que usar uma carta de ritual, porque o Giratina seria um ritual, né? Pra poder chamar o Giratina. Fazer uns sacrifícios aí de 12 estrelas. E no final das contas a gente teria o Giratina aí, que seria o Pokémon mais poderoso do Bakura com 4.000 de fucking ataque. Só que, nesse duelo do Bakura contra o Yugi teria uma certa vantagem, que é quem? O Arceus. Só que o Arceus só pode ser invocado no campo se você tributar um Giratina, um Palkia e um Dialga. Aí você fala assim, mas então como é que o Yugi ia fazer se o Yugi não ia ter nenhum dos três, só o Arceus? Bom, tem um jeito muito simples, usando o efeito do Mega Mewtwo Y, que seria basicamente controlar todos os monstros do campo do seu oponente por um turno. Ou ao menos o máximo de monstros possíveis no campo do seu oponente por um turno. Para isso, o oponente tem que cortar seus pontos de vida pela metade 2 vezes. Um exemplo, ele tá com 4.000, aí ele vai ter que pagar metade, 2.000, aí vai cair para 2.000, ele vai ter que pagar metade de novo, 1.000, então ele vai ficar com 1.000 pontos de vida só, um exemplo. Então, com o Mega Mewtwo, você teria que cortar seus pontos de vida pela metade 2 vezes para poder controlar todos os monstros do campo do seu oponente e ainda oferecer um monstro como tributo, então não seria uma tarefa fácil para se fazer aí. Porém, o Yugi conseguiria controlar os 3, e daí, quando ele conseguisse controlar os 3, meu amigo, ele invocaria o Arceus e ganharia o Bakura aí com o Arceus, já que o Arceus é basicamente um Exódia. Ele seria invocado no campo e acabaria o jogo. Bom, então é isso, galera. Eu queria estar trazendo aí essa fusão de universos aí de Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Eu achei bem interessante, cara. Quando eu comecei a criar as cartas, eu me diverti muito criando essas cartas, criando os efeitos, né? É claro que a gente teria infinitas possibilidades aí pra cada personagem, né? A gente teria o Evil aí podendo usar um Mega Scizor, cara. A gente teria o Rex Raptor podendo usar um Haxorus. Tem muito Pokémon que combina com os personagens de Yu-Gi-Oh! O Mako podendo usar um Wailord, cara, que combina com ele também, né? Um Pokémon baleia gigante. Tem muitos Pokémons que combinam com os personagens de Yu-Gi-Oh! Sem dúvida alguma. O Tristan também poderia usar um... que se dane o Tristan. Tristan é um personagem merda, não importa quem... Provavelmente o Tristan ia usar o Magikarp. Mas enfim, galera, é isso. Eu também não consegui pensar em nenhum Pokémon específico assim pro Pegasus, né? Realmente Pegasus é um personagem que foi bem influente no Yu-Gi-Oh! Aí, e eu não consegui imaginar nenhum Pokémon que combinasse com ele. Então deixei nos comentários quais personagens de Yu-Gi-Oh! Vocês acham que combinariam com outros Pokémons também, que eu não mencionei aqui no vídeo, né? Então é isso, queria estar trazendo esse Ultra Crossover aí pra vocês. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo e sayonara! Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!